Olá, tudo bem? Você que nos acompanha no canal Ciência Free, hoje, com muita alegria, dia 31 de agosto, nós iniciamos um novo projeto no nosso canal. Eu e a Daniela Monteiro, nós, servidores públicos do Instituto Federal, tivemos essa ideia de começarmos um trabalho de inclusão, que é justamente falar sobre nutrição, saúde, qualidade de vida, sono, inflamação, e todos esses aspectos nós vamos fazer traduzidos para Libras. Então, hoje, nós começamos esse projeto aqui no canal Ciência Free e para você poder divulgar para pacientes, para amigos, parentes que tenham surdez, como essa dificuldade na questão do acesso às informações, a gente está trazendo aqui no nosso canal qualidade, conhecimento, tudo que nós temos na academia, de forma muito didática, para que essa população também ela possa ser atingida beneficamente falando com os nossos episódios. Então aproveite e curta, compartilhe e divulgue esse projeto social de inclusão, no qual nós chamamos de Nutrição, Inclusão e Saúde. E hoje o nosso primeiro episódio. E hoje o nosso primeiro episódio vai falar um pouco sobre alimentação saudável. Nós temos aí uma grande pergunta que é: o que vem a ser uma alimentação saudável? A gente se preocupa muito no que nós escolhemos, no que nós consumimos, geralmente pensando e preservando a saúde. Mas com a Revolução Industrial, muita coisa mudou na produção de alimentos. E hoje, quando a gente chega a um supermercado, o que nós observamos é uma quantidade ilimitada de produtos industrializados. Esses produtos industrializados, quando a gente faz mais uma apuração desses produtos, eles decorrem muito de uma única cultura, que é o trigo. Você tem vários produtos diferentes, mas com essa única cultura. E às vezes nós consumimos uma quantidade a mais e que temos aí deficiências de nutrientes. Um outro detalhe que, associado a essa revolução industrial, são os fast foods. Nós temos aí essas comidas processadas, ultraprocessadas, que levam também uma quantidade elevada de calorias, e essas calorias, muitas vezes, nós colocamos como calorias vazias, porque são ricas em gorduras saturadas, muitos refinados, açúcar, e isso leva a uma modificação da composição corporal da comunidade. E, no decorrer do consumo crônico desses alimentos, nós temos aí o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, como hipertensão, como dislipidemia, que é aumento do colesterol, aumento de LDL, e isso favorecendo aí a várias morbidades e também mortalidade. Junto a isso, nós temos também esses alimentos de prateleiras, os alimentos que são mais práticos, mais rápidos na preparação, porque existe um apelo comercial justamente pela praticidade. Então nós temos aqui vários alimentos processados, muitos refinados, açúcar simples, e isso leva a uma modificação do perfil corporal, como eu falei anteriormente. Temos aqui a utilização de adoçantes, que promove alterações na mucosa intestinal, que nos episódios subsequentes nós iremos também falar sobre isso. Os refrigerantes, que é a grande vedete da situação de ser muito consumidos pela população. Nós sabemos que esses alimentos, eles modificam o perfil corporal com o passar do tempo. Também nós temos aqui em destaque o açúcar como modulador de sabor. O sal é um produto que é utilizado para também modular sabor, e as pessoas utilizam muito em excesso. Também nós teremos episódios falando somente sobre o sal, e nós temos os condimentos industrializados. Esses aqui são extremamente nocivos, porque eles têm na sua composição vários ingredientes que modificam o nosso perfil de absorção, perfil intestinal, e isso é comprometedor para a nossa saúde. Também acrescento aqui o glutamato monossódico. É importante que você leia rótulos, porque o glutamato monossódico também é um modulador de sabor, só que o glutamato monossódico ele altera muito as percepções, altera o nosso sistema nervoso e também induz o aumento de peso. Quanto menos consumo de glutamato monossódico nós fizermos, mais saudável será para a nossa saúde.
Por que a gente faz essa reflexão? Esses caminhões que estão aqui, eles representam justamente um indivíduo que viva desde o nascimento até mais ou menos 70 anos de idade, ele vai consumir, em média, colocando aí um consumo diário de 600 gramas de alimento, em torno de 16 toneladas de alimentos durante o período da sua vida. Nós precisamos ter cuidado, então, com o nosso trato gastrointestinal. Por quê? Todos esses alimentos eles vão passar pelo tubo digestivo. E isso é muito relevante porque quando eu não faço esse consumo saudável, eu tenho aí um comprometimento do meu trato gastrointestinal, que é a porta de entrada dos nutrientes. Se eu não tiver uma saúde gástrica, eu comprometo, de certa forma, a várias outras alterações, principalmente ativando o sistema imunológico, que é um sistema de defesa do nosso corpo. Então, o tubo digestivo, ele é um tubo que vai desde a boca até o ânus, e aqui você recebe o alimento, você tem todo um processo químico e mecânico de mastigação até esse bolo alimentar chegar ao estômago. Quando ele chega no estômago, ele vai passar por um outro processo digestivo e vai ser direcionado ao intestino delgado. No intestino delgado, esse quimo alimentar, ele também vai sofrer ações enzimáticas para que essas partículas dos alimentos, as macromoléculas, possam estar nas suas unidades fundamentais para que sejam, então, absorvidos. Quando eu tenho um consumo de alimentos que são alimentos industrializados, muito aditivo alimentar, muito sal, muita gordura saturada, nós temos alterações intestinais e nós sabemos que o nosso intestino ele está ligado diretamente ao nosso sistema nervoso central. Então, quando nós, nutricionistas, falamos a necessidade de uma escolha correta, isso nos traz saúde. Quando eu opto por comer, me alimentar de alimentos que não são saudáveis, eu estou iniciando um processo de doença. Quando eu faço uma alimentação saudável, nós falamos que essa alimentação ela tem uma base que é anti-inflamatória. Mas quando eu como alimentos, e aí o perfil da dieta ocidental, ela é muito voltada a alimentos que causam inflamação no nosso organismo, nós temos aí uma alimentação inflamatória. Outro detalhe que eu gosto muito dessa figura é justamente o quê? Que através de uma única garfada você pode definir saúde ou doença. O que você escolhe pode estar fazendo um benefício ao seu corpo ou pode estar fazendo um malefício. Então, a escolha dos alimentos, ela é uma condição necessária para a gente manter saúde. Associado a isso, nós temos várias situações que o nosso corpo ele é submetido todos os dias. Se você não tiver um cuidado na escolha desses alimentos, como nós mostramos inicialmente, quais são esses alimentos que podem alterar, né, o nosso perfil de saúde, nós temos ainda a rotina do nosso dia a dia. E essa associação com uma alimentação errada pode promover inicialmente justamente uma alteração na célula, na sua célula. Quando isso acontece no ambiente celular, posteriormente isso vai acontecer de forma fenotípica. O que quer dizer isso? Que a doença ela vai se manifestar. Então, para recapitularmos, quando uma doença se manifesta no indivíduo, é porque ela já aconteceu no ambiente celular há muitos anos. Isso por conta da utilização de alimentos, muitas vezes de forma errada. Também nós temos, e é uma realidade no Brasil, que é o império do agrotóxico. Nós consumimos muito veneno através da agricultura. E há uma diferença, e nós trabalhamos com a nutrição funcional e defendemos justamente a agrofloresta, que é o pequeno agricultor, a manutenção desses agricultores à terra, manter um consumo alimentar saudável e limpo, porque nem todas as vezes o alimento que se diz na prateleira que é seguro é saudável. Com a agrofloresta, com os hortifruti de forma orgânica, nós conseguimos montar ou manter uma cadeia produtiva que nos dá qualidade de vida. Quando nós consumimos a agroindústria, produtos que são submetidos à utilização de agrotóxico, isso tem uma repercussão muito significativa no futuro na vida de cada um de nós. Nós defendemos
que seja consumido, que sejam utilizados produtos de pequenos agricultores que são mantidos à terra, você estimula a produção local e você gera renda para essas famílias. Produzir orgânico é uma sacada para que nós tenhamos saúde e melhor qualidade de vida quando nós consumimos os produtos da agrofloresta. Nunca seria interessante nós fazermos o consumo de produtos da agricultura convencional, porque existe uma carga muito grande de agrotóxico quando nós diferenciamos o orgânico do convencional. Então, procure produtores, pequenos produtores nas suas regiões, e ali vocês compram direto, sem atravessador, porque o produto orgânico, ele é um produto para ser barato, para ser de fácil acesso a todos nós. E aí você tem saúde, quando você consome produtos da agricultura orgânica, ou você tem doença a médio e longo prazo, quando você consome produtos que são da agricultura convencional. Aqui é um gráfico que mostra esse trabalho, é do Departamento de Geografia da USP de 2017. O consumo de veneno no Brasil até 2014 chegava em média a 500 mil toneladas de veneno. E aí você tem todas as culturas que são utilizadas veneno para o seu cultivo, e esse veneno ele não é só lançado uma vez, ele é lançado em todo o processo de cultivo, e aqui você tem o glifosato como um dos principais venenos utilizado na lavoura. Veja que na União Europeia, a utilização do glifosato na soja, ele é de 0,05 miligramas de veneno por quilo de soja. No Brasil, nós utilizamos 200 vezes mais veneno que é o glifosato. Café e cana-de-açúcar. Você tem no café, na União Europeia, ela permite a utilização de glifosato em 0,1 miligramas por quilo de café cultivado. No Brasil, nós temos 10 vezes mais a utilização de glifosato. A cana-de-açúcar, você tem 0,05 miligramas de glifosato por quilo de cana-de-açúcar. No Brasil, nós utilizamos 20 vezes mais. E aqui nós temos o brócolis. No Brasil, se utiliza um acaricida, que na União Europeia se permite 0,02 miligramas por quilo de peso, e no Brasil se utiliza 250 vezes mais veneno do que é permitido. Então imagina a quantidade de venenos que a gente consome no nosso dia a dia. Por que essa preocupação? Os nutrientes, eles atuam sobre o genoma humano, sobre o nosso código genético, direto ou indiretamente, alterando a expressão ou a estrutura de genes. Em determinadas circunstâncias e em alguns indivíduos, a alimentação ela pode ser um fator de risco relevante para o desenvolvimento das doenças. Nós sabemos que o consumo de alimentos contaminados, de muitos aditivos, de muitas gorduras, de alimentos ultraprocessados, eles podem modificar o nosso gene, ali alterando a produção de determinadas proteínas, gerando uma resposta inflamatória crônica de baixo grau, que será discutido aqui no nosso projeto Nutrição, Inclusão e Saúde. Por fim, consuma alimentos seguros e saudáveis, consuma alimentos sem agrotóxicos, consuma frutas e vegetais da estação, pois são mais baratos, reduza o consumo de processados e ultraprocessados, diminua o consumo de açúcar refinado, tome mais água, e aí você faz um cálculo que é 35 ml por quilo de peso é o consumo diário de água que nós precisamos ter. Pequenas mudanças causam grandes respostas no organismo. Aqui você vai poder ver, estudar e aprender cada vez mais nesse projeto Nutrição, Inclusão e Saúde. Até o nosso próximo episódio.